Olá, você internauta que nesse momento acompanha a página do Notícia aqui através do Facebook. Você que acompanha mais uma edição do programa 30 Minutos de Prosa, diretamente aqui de Itaquaritinga do Norte. Infelizmente, estamos começando o programa com mais ou menos uma hora de atraso. Peço desculpa a você, internauta, que estava nos aguardando a iniciar o programa, mas infelizmente, devido a alguns problemas de força maior, estamos iniciando agora esse bate-papo com o candidato a prefeito de Itaquaritinga do Norte, o Jânio Arruda, do PSD. Muito boa noite, Jânio. Muito obrigado por nos receber aqui em sua residência, aqui através do nosso programa. Boa noite. Boa noite a todos da equipe que estão aqui do Agreste Notícias. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar com vocês, que têm um nome e têm uma fama grande aqui na nossa região do Agreste de Pernambuco. E eu fico feliz em poder recebê-los aqui e dizer da minha satisfação em ser candidato, mais uma vez, a prefeito de Itaquaritinga do Norte, e ter essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui na residência com vocês. Jânio, eu sempre tenho iniciado esses programas deixando um espaço aberto para o entrevistado fazer uma auto-apresentação. Eu queria que você, a partir de agora, para as pessoas ainda que não conhecem, já que você fala para diversas cidades de Pernambuco, temos aí cerca de 120 mil seguidores que seguem a nossa fanpage, e eu queria que a partir de agora você iniciasse fazendo uma auto-apresentação de quem é Jânio Arruda. Sidney, eu nasci e me criei aqui em Itaquaritinga do Norte, passei a minha vida toda trabalhando, sempre fui uma pessoa de trabalhar desde novo, sou filho de João Arruda da Silva, conhecido como João Nabô, na cidade de Maria Nabô. Tenho 3 irmãos, Jalmirez, Juarez e Iracema. Sou casado com Vera, tenho 3 filhas, Janine, Viviane e Thalita, e uma neta que é, sem dúvida, o xodó de todos nós. Eu fui, na minha vida, estudei com dificuldades, naquele momento Itaquaritinga tinha dificuldades, mas estudei, fiz o nível médio no Colégio Diocesano de Caruaru, depois fiz a faculdade em Caruaru já algum tempo depois, e trabalhei, fui funcionário concursado do BANDEP, Banco do Estado de Pernambuco, e do Banco do Brasil, onde me aposentei. E ocupei diversos cargos públicos, a partir do cargo de prefeito, que a primeira eleição foi em 88, fui prefeito do município de Itaquaritinga em 3 oportunidades, fui o vereador também mais votado do município de Itaquaritinga na eleição de 2012, e agora a gente volta como candidato novamente nessa cruzada política da minha vida. E ocupei também diversos cargos públicos no governo do estado de Pernambuco, quando o governador era Joaquim Francisco. Depois ocupei cargos também no governo de Jarbas Vasconcelos, no governo de Mendonça Filho, e tive a oportunidade também de trabalhar com Jarbas Vasconcelos na prefeitura de Recife, e fui também presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, e fui também presidente da AMPTU, que é a Associação dos Municípios de Potencial Turístico do Brasil, com sede em Brasília. Fui o único pernambucano que foi presidente desta associação. E hoje estamos aí, sou uma pessoa realmente muito conhecida aqui no município, no Polo das Confecções, e a gente mais uma vez está na disputa da Prefeitura de Itaquaritinga do Norte, porque o momento pede, e por onde a gente anda clama por mudanças, e essas mudanças a gente encarna dentro do nosso programa de governo, dentro do nosso projeto de governo, e a gente tem sentido nas ruas, seja em Pão de Açúcar, em Gravatá do Ibiapina, na cidade, em Vila do Socorro, e a gente tem tido também um chamamento da população. Daí, mais uma vez, a gente está
disputando as eleições aqui em 2020. Você é advogado? Eu também sou formado em Direito e, apesar de não exercer profissionalmente, mas a gente procura se aperfeiçoar, principalmente nessa parte do direito eleitoral, que me interessa muito, e neste momento que a gente vive as eleições, a gente precisa estar por dentro do que acontece, e tenho essa formação que serve exatamente para a gente poder servir também politicamente ao povo de Itaquaritinga. Você tem um currículo aí profissional, o que apresentou, muito bom, que fez Jane Arruda migrar para a carreira política. O que fez foi o seguinte: a gente vivia um momento muito interessante aqui em Itaquaritinga. Nós tivemos em Itaquaritinga um dos maiores empresários do Brasil, que nasceu e se criou aqui também, que foi Severino Pereira. E Severino Pereira, seu Pereira, como carinhosamente era conhecido Sidney por nós aqui, ele foi um homem que fez uma fortuna muito grande e se tornou um dos maiores empresários do ramo têxtil do Brasil e do ramo do cimento. Né? Só para você ter uma ideia, o cimento do Brasil, em determinada ocasião, foi controlado por 3 pernambucanos. Zé Hermílio de Moraes, que era o pai de Antônio Hermílio, o dono da Votorantim; João Santos, que é o dono da Poti e que morreu por último, mas... e Severino Pereira. Eram 3 pernambucanos que controlavam, eles tinham praticamente o cartel do cimento do Brasil. E seu Pereira fez muito por Itaquaritinga. Quando foi em 86, ele faleceu. E aí as empresas que ele tinha aqui em Itaquaritinga, o que ele tinha aqui em Itaquaritinga, passou a ter um diferencial, porque antes era tratado com aquele amor, com aquela dedicação que ele tinha. Os filhos de seu Pereira, que assumiram as empresas, eles resolveram dar um toque empresarial realmente aqui em Itaquaritinga. E aí, até então, seu Pereira tinha de Itaquaritinga. Eu participava do partido, do que tinha sido recém-criado, o PFL, e que era o partido do pessoal de Severino Pereira. Embora na época eu tenha recebido convites para ingressar no partido do governador, que era Miguel Arraes, mas eu preferi permanecer no partido que já governava Itaquaritinga, e aí me elegi prefeito. Em que ano? Em 88 eu fui eleito prefeito, com o esforço... Foi a primeira eleição que você disputou? A primeira eleição que eu disputei, e eu então era funcionário do Banco do Brasil, trabalhando aqui em Itaquaritinga, já havia trabalhado antes em Santa Cruz do Capibaribe, e aí entramos na política e graças... tive o apoio incondicional, total, de Jarbas da Silva Pinto, que é um irmão pra gente, uma pessoa que foi prefeito 6 anos do município, foi o último prefeito que era totalmente ligado a Severino Pereira. Não é? Então eu já fiz parte de uma transição, porém sem nunca deixar de ter a vinculação e ressaltar a importância de Severino Pereira e de Jarbas Pinto para o processo político de Itaquaritinga. Eu andei pesquisando, o senhor esteve aí por 2 oportunidades, prefeito, reeleito também, né? E oportunidades, e também foi prefeito em um momento que Zeca Coelho foi cassado. Exatamente. Foi o seguinte, eu fui prefeito de 89 a 92. A eleição foi em 88, foi a última eleição que tinha acontecido no dia 15 de novembro, e que volta agora a ser no dia eleito naquele momento. Depois voltei, elegemos o nosso sucessor, que foi Arivaldo, com uma votação, a maior votação da história de Itaquaritinga. Porque naquela época não tinha reeleição. E aí depois eu voltei, fui prefeito novamente, e voltei a ser prefeito a 3ª vez, em 2007, 2008, no momento exatamente que o Zeca foi cassado. E por que ele foi cassado e por que eu voltei? Ele foi cassado porque utilizou a máquina pública escandalosamente para fazer a campanha. E, consequentemente, nós perdemos a eleição por conta dessa... Foram quantos votos da diferença na época, se você recorda? A diferença foi menos de 1%. Daí,
Os votos dele foram todos cancelados, foram todos... E o senhor assumiu a prefeitura? Zeraram os votos dele e ele foi cassado aqui na 51ª Zona Eleitoral, depois foi cassado em Recife, no Tribunal, no TRE, e depois em Brasília, no TSE, e ainda tentou no STF, mas também o STF refere a decisão dos tribunais. Então, pesquisa a respeito justamente desses seus governos, faz para tomar conhecimento sobre, de repente, algum processo, alguma conta rejeitada. E eu percebi que durante esses seus mandatos, você não tem nenhum processo, você não tem conta rejeitada. Exatamente. Eu fui, além de ordenador de despesa, em 10 oportunidades na Prefeitura de Itaquaritinga. Eu fui também em 4 oportunidades pelo governo do Estado, onde eu exerci cargos que me davam essa condição de ser ordenador de despesa também, que é uma coisa de muita responsabilidade. Tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e as contas da Prefeitura de Itaquaritinga também aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Inclusive numa situação inusitada, que os políticos nossos eram uma maioria na Câmara, eu era o vereador e não podia votar nas minhas contas, como de fato não votei, mas todos aprovaram as minhas contas. Então, eu tenho realmente esse histórico, que é importante, eu ressalto sempre isso, mas não deixa de ser uma obrigação de todo governante, né? Prestar conta e as contas serem aprovadas é uma obrigação de todo governante. Infelizmente, aqui em Itaquaritinga, apareceu muito essa questão minha, porque eu sou, porque os outros que estão aí, todos tiveram conta rejeitada. O prefeito atual já teve a sua primeira conta rejeitada pelo Tribunal. Está na Câmara de Vereadores, onde vai ser rejeitado nesses próximos 15, 20 dias. Como você bem disse, é uma obrigação do gestor ter zelo com dinheiro público, e logicamente, mas eu percebo que isso foge aqui de Itaquaritinga do Norte. Há uma dificuldade tremenda dos gestores ter suas contas aprovadas e sair de um mandato, seja ele qual for, sem nenhum processo. Qual o segredo disso daí? Na verdade, é o seguinte, são estilos. Nós vamos ter uma eleição agora disputada entre 2 estilos em Itaquaritinga. O estilo nosso, que é o estilo de trabalhar, de fazer as coisas certas, de buscar resolver os problemas do município de Itaquaritinga, de pensar Itaquaritinga no futuro, de pensar Itaquaritinga para o futuro, de pensar em Itaquaritinga crescente e de Itaquaritinga liderança, Itaquaritinga liderando, não somente dentro do contexto do interior de Pernambuco e do Nordeste brasileiro. O que ocorre é que os nossos adversários criaram um curral eleitoral. E esse curral eleitoral faz com que eles gastem acima do permitido pela lei de com o pessoal. E isso tem sido o carro-chefe das rejeições das contas deles. Então, ter o poder pelo poder. Não é o caso nosso. E o que a gente vê nessa disputa hoje é esse estilo. A gente, com esse estilo nosso de fazer política voltado para o progresso de Itaquaritinga, e os outros que fazem política pelo poder. E pelo poder, aí o custo tem sido alto para a população, que é quem paga essa conta no final de tudo. A gente está apresentando aqui o programa 30 Minutos de Prosa, diretamente da... Quero agradecer as mais de 100 pessoas que estão nos assistindo e mandar um abraço a Edivânia Andrade nos assistindo, a Andréa Tavares, para Itaquaritinga voltar a crescer, está comentando aqui, o José Ellison, a Adriane Raquel, também o Otávio José, o Pardal, ele que é candidato também a vereador lá em Breja Madre de Deus, o Luiz Felipe, também nos assistindo, o pessoal aqui, muita gente nos assistindo, a gente agradece o carinho da audiência e estamos aqui em Itaquaritinga do Norte. O formato do programa é justamente trazer esse bate-papo na casa do entrevistado, que é para passar melhor um perfil de cada entrevistado. Jânio, eu percebo aqui que a política em Itaquaritinga do Norte tende a ser muito quente, muito calorosa e, ao que parece, eu acho que das eleições, pelo menos dessas últimas eleições, essa deve ser a eleição mais apertada, mais polarizada.
né? E aí eu queria que você me fizesse um apanhado aqui, uma avaliação sobre a atual gestão do prefeito Lero, que se propõe a novamente administrar. Que você fizesse uma avaliação sobre esses últimos 4 anos de gestão. A gestão do atual prefeito é uma gestão que deixa muito a desejar, até porque é uma gestão onde ele deu seguimento a essa questão do grande gasto com o pessoal, além da lei de responsabilidade fiscal, pensando exclusivamente na eleição, e esqueceu de fazer as obras e esqueceu principalmente de fazer coisas importantes como Taquaritinga precisa, que é a questão da saúde. A saúde no município de Taquaritinga hoje é um caos por completo. Hoje Taquaritinga, que já liderou essa questão de saúde aqui na região, é a pior saúde da região hoje, é a de Taquaritinga do Norte. Mas não é só a saúde, a educação é fraca, precisa de muitas coisas para melhorar. A agricultura não tem qualquer assistência. O município de Taquaritinga é um município que tem um potencial agrícola muito grande, já que é o município onde tem o café orgânico, que é hoje um dos melhores cafés do Brasil e vendido para o mundo inteiro. Mas qualquer incentivo por parte do município de Taquaritinga, e a prefeitura faz vistas grossas a essas questões. Quando você vai para a questão importantíssima, Taquaritinga tem um potencial turístico fabuloso. Taquaritinga despontou nas nossas administrações como um município conhecido no Brasil inteiro, um município onde de referência para outros tantos do Nordeste brasileiro, oásis, por ser sempre verde. A gente tem o para vender, a gente tem uma festiva durante todo o ano. Isso foi tudo acabado nesses últimos tempos, e Taquaritinga tem uma cultura, fatos culturais extraordinários, como o primeiro locutor da América Latina era daqui de Taquaritinga, nascido aqui na praça principal. Foi o primeiro locutor que transmitiu um jogo de futebol na América Latina. A gente tem lá na nossa Serra o lugar, a casa onde ficava o cangaceiro Antônio Silvino. E temos várias outras coisas na área cultural, como o Santeiro Noza, que as suas obras estão no Vaticano, espalhadas nos museus da Europa. Ele que era o santeiro de Padre Cícero. Então, Taquaritinga tem muito que se explorar, tem muito que se fazer. E o povo de Taquaritinga acredita que a gente tem esse potencial para fazer, e nós vamos fazer. Eu tenho certeza absoluta que a partir de 1º de janeiro nós vamos arregaçar as mangas, buscar os recursos, principalmente em Brasília, e vamos fazer uma Taquaritinga que possa nos orgulhar, uma Taquaritinga que possa orgulhar os jovens. Uma geração praticamente foi perdida com esse povo na prefeitura, porque nada foi feito pelos jovens. Não se tem um trabalho voltado, das políticas públicas voltadas para a juventude em Taquaritinga. Isso nós vamos fazer, nós temos potencial para fazer isso, nós temos condição, conhecimento, e vamos fazer com que o jovem ocupe seu espaço, tenha seu emprego, tenha seu primeiro emprego. Vamos dar uma qualificação a essa juventude que precisa trabalhar, que precisa de novos horizontes no momento em que o Brasil passa por toda essa acomodação política e econômica. A gente precisa pensar forte, pensar grande e pensar numa Taquaritinga com futuro, numa Taquaritinga que tenha realmente futuro. O senhor pontuou aí várias críticas, desferiu aí várias críticas ao governo do prefeito Lero, e apontou aí várias situações que, no seu ponto de vista, estão erradas aqui no município. O senhor consegue enxergar algo de bom nessa gestão, algum acerto durante esses 4 anos? Olha, há acertos, administração tão ruim, pior da história de Taquaritinga do Norte, que não tenha nada, alguma coisa que possa se salientar. Por exemplo, a questão da Guarda Municipal, que foi uma coisa feita recentemente, porém, muito
é o que eles têm para dizer que fizeram de bom. Mas a Guarda Municipal é uma guarda pequena que não tem força para resolver os problemas de segurança que o município de Itaquaritinga tem, por ser um município muito grande. E nessa área nós vamos fazer muito, porque nós vamos monitorar todo o município de Itaquaritinga. Não é coisa do outro mundo e monitorar um município, mesmo sendo um município com 485 km², que tem um distrito do tamanho de Pão de Açúcar, que é maior do que muitas cidades do interior de Pernambuco. É um distrito onde tem um potencial muito grande da camisaria, onde a gente precisa trazer os investimentos que possam gerar emprego e renda mais ainda do que a gente tem hoje em Pão de Açúcar, fazer isso em Gravatá e Ibiapina, e para isso a gente precisa ter um sistema de segurança que funcione todo. E para isso a gente precisa fazer um monitoramento, precisa de fazer uma parceria com o governo do estado para que a Polícia Militar entre forte também nessa questão da segurança, porque, Sidney, a gente é cortado, o município de Itaquaritinga é cortado pela BR-104 de norte a sul. Além disso, além de ser cortado, ele faz divisa todo o norte com o estado da Paraíba. A divisa do município de Itaquaritinga é divisa com o estado da Paraíba. Quando aperta um cerco, a polícia aperta o cerco em a marginalidade calhar pelos municípios vizinhos. E é exatamente Itaquaritinga que é vizinho de Santa Cruz, exatamente no momento, no lugar mais fácil de se infiltrar. Então tudo isso tem que ser pensado grande. A segurança será um dos itens que nós vamos botar para funcionar, para valer, além da questão. O senhor coloca como a criação da Guarda Municipal tenha sido um acerto da atual gestão, mesmo completando que na sua visão ainda não há o que a demanda, não há um efetivo suficiente para cobrir a cidade, pelo menos não há uma estrutura que a cidade comporte, ou seja, que a cidade necessite para atender às suas demandas. Mas a minha pergunta é, pelo menos nessa última oportunidade que o senhor esteve na prefeitura, por que não criou essa guarda? Não, a guarda já era criada, apenas ele quando a gente refere às nossas administrações, é feita aquela história quando você vai ler o Evangelho, né? Naquele tempo a situação era outra, os índices de criminalidade isso. O Estado tinha toda a obrigação com o aparato de segurança. Agora não é só o Estado que tem. Nós, habitantes do município, temos a nossa parcela, o governo municipal tem a sua parcela e o Estado tem também. Porque o país começou em abolição essa questão da insegurança e chegou-se ao ponto que ou todo mundo se junta para combater ou vai se viver um terror. Foi dado a isso que a Guarda Municipal já tinha sido criada anteriormente, apenas ela foi ativada e não tem as pessoas ela suficientes. Tinha sido criada e não tinha sido ativada? Ativada, exatamente isso, porque ela foi criada no governo de um companheiro do prefeito, mas não foi ativada, aí ele ativou. No caso do ex-prefeito, o Evilásio. O anterior, o Zeca. O Zeca, exato. Pronto, o Zeca criou, mas não ativou. Exato. E veio funcionar, agora até porque a guarda antes ela tinha uma função patrimonial, né? E hoje não, hoje a guarda tem uma função, como em Santa Cruz de Caparibe, tem uma função até de combate ao crime mesmo, né? Combate até o crime organizado, se for o caso. Né? Verdade. Eu quero agradecer novamente a todos vocês que estão nos assistindo. Também deixa eu mandar um abraço aqui a Poliana Moraes nos assistindo, também ao Paulo Soares, que diz aqui, acredito na vitória de Jânio, Rita Cássia, Taquaritinga em liderança, a Dalva Tavares, também o Manuel Serra Branca. Esse Manuel Serra Branca, ele é vereador aqui? Já foi vereador, né? Já foi vereador na liderança lá de Matheus Vieira. A Dalva Andrade, a Poliana Moraes nos assistindo, enfim, a todos que nesse momento nos assistem. Peço que vocês também compartilhem essa transmissão
para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estamos tendo aqui na casa do candidato a prefeito de Taquaritinga do Norte, o Jânio Arruda. Bem como convido você a seguir a nossa fanpage, você seguindo aqui a nossa página no Facebook, automaticamente você fica por dentro de todas as matérias que são postadas no blog agrestenoticia.com, acessado da região, bem como você recebe notificações de transmissões iguais a essa que a gente faz em tempo real, diretamente do seu perfil no Facebook. Então vale a pena se juntar aos mais de 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual da região. Jânio, você pontuou aí algumas falhas que tem na atual administração, que no seu ponto de vista foi uma administração pífia. Eu queria saber se esses problemas já estavam na cidade antes do prefeito Lero, já é uma herança, aquela famosa herança maldita, ou não? Ou foi a partir de 4 anos que, no seu ponto de vista, o município começou a regredir? Não, eu não diria que fosse uma herança maldita, né? Até porque o prefeito atual foi vice do outro em duas gestões, né? Então, o que há é o seguinte, é uma escola e o prefeito foi um aluno bem aplicado, tanto é que está fazendo aí horrores e deixou o município praticamente abandonado. É impossível, incabível a gente pensar que alguém pudesse deixar o Hospital Geral Severino Pereira na situação que se encontra hoje. Deixar a saúde do município de Taquaritinga a zero. O povo de Taquaritinga não tem saúde, não tem a quem recorrer. Esse é um dos grandes defeitos que Taquaritinga tem hoje. Se você não tem saúde, aí você imagine a questão do turismo, onde acabaram com todas as festas grandes que Taquaritinga tinha, desde o Circuito do Frio, a Festa das Dálias, o motocross, as festas, o Enduro das Serras, o Festa na Serra, enfim, era o atrativo turístico. E nós não, o que nós temos que fazer agora... O senhor atribui essa regressão que foi acabado, segundo o senhor, vários eventos, a saúde anda mal, o senhor considera, aplica isso ao prefeito ou ao grupo que o prefeito faz parte? Não, isso vinha já ocorrendo, mas ainda não vinha em grandeza, mas tudo o que aconteceu, tudo nessa administração piorou, inclusive aquilo que a gente pensava que não podia piorar, piorou. Não é? O turismo praticamente foi dizimado na gestão do Lero agora, né? O turismo foi eliminado de Taquaritinga. Uma cidade que tem um potencial turístico que Taquaritinga tem, não pode ficar à mercê de não ter nenhum investimento, nenhuma política pública de turismo. Né? Taquaritinga, além disso, além da ligação que o prefeito tem com o governador de Pernambuco, o governador também foi secretário de turismo de Pernambuco, conhece perfeitamente a capacidade turística que Taquaritinga tem. Então isso é uma vergonha o que tem ocorrido em Taquaritinga, e tudo isso teve um agravamento geral, total, e o caos na administração do atual prefeito. Esse desmando, ele não é visto pela sociedade, não. Eu digo isso porque esse mesmo grupo foi o que correu às eleições e obteve vitória em 2004, 2008, em 2012, em 2016. Ou seja, esses desmandos, ele não tem refletido ao ponto da população dar um basta, não? Ou só o Jânio Arruda tem visto dessa forma, quando a maioria das pessoas tem dado vitória a esse grupo político que está comandando a cidade? Tudo tem seu tempo, e esse tempo chegou exatamente agora. Agora onde anda no município, a gente sente que o povo despertou e viu que esse modelo de governo que tem aí, alguns se beneficiam em detrimento da grande maioria da população, sente isso, e é por isso que eu sou candidato, porque o povo, em todos os recantos desse município, o povo é sempre, por onde eu andei, desde 2, 3 anos atrás,
salienta essa questão da necessidade de voltar, de ter alguém que possa gerenciar o município de Itaquaritinga, que possa liderar um processo de desenvolvimento de Itaquaritinga. E é para isso que a gente se propõe, liderar o processo de desenvolvimento de Itaquaritinga, liderar num momento difícil que Itaquaritinga atravessa, porque foi jogado lá no fundo do poço. A questão eleitoral, nós temos um município muito complexo, um município que tem, como eu falei, um distrito com potencial de cidade, que é Pão de Açúcar, onde o prefeito é. E lá é onde existe a maior decepção com o prefeito. Por quê? Acreditavam que o prefeito ia resolver os problemas de Pão de Açúcar e eu resolver os problemas do município de Itaquaritinga. Ele nem resolveu de Pão de Açúcar, muito menos os do município de Itaquaritinga, sumiu e desapareceu da cidade e agora quer aparecer como um candidato a reeleição. É um direito que ele tem e, consequentemente, o povo vai exercer o seu direito, que é o direito de tirar, o direito de excluir, de fazer com que esse povo não governe Itaquaritinga, porque esse é o sentimento da população de Itaquaritinga, inclusive em algumas medições que foram feitas e que demonstram que o povo de Itaquaritinga está totalmente insatisfeito e quer políticas públicas que resolvam o problema do município de uma forma geral. O candidato à terceira via aqui na cidade de até que ponto isso atrapalha as candidaturas dos tradicionais grupos, ou o senhor acha que ela não atrapalha, que realmente não tem espaço para uma terceira via, pelo menos do ponto de vista de competir de igual para igual com os tradicionais? Não, no ponto de vista de a eleição, a campanha política, a eleição em Itaquaritinga, ela está polarizada entre os dois grupos. O nosso grupo político, a nossa grande frente que nós fizemos, é uma frente que tem o PSD, tem o PTB, tem o PSD de André de Paula, o PTB de Armando Monteiro, tem o partido de Jurandir, que veio somar conosco, o PP, que é de Eduardo da Fonte, e temos também o DEM de Mendonça Filho, que nós formamos uma frente ampla, exatamente porque esse é o sentimento da população. Com relação ao terceiro candidato, ele é um apêndice, um iceberg do grupo que está no poder, Então é um trincão ali que teve, mas a filosofia é a mesma. Né? Não existe algo que seja transformador no discurso e nem em plano de governo, até porque não existe nenhum grande conhecimento por parte dessas pessoas que fazem essa terceira via. Eu não gosto nem de chamar a terceira via, eu acho que todo mundo todos deviam participar igualmente do processo político, como deve ser na justiça e como tem sido na justiça de Itaquaritinga, mas o fato é que eu acho que não atrapalha nenhum nem outro, embora eles sejam oriundos e um trincão, como a gente diz aqui no linguajar matuto, do pessoal que está no poder. Xande, eu queria que você me dissesse o seguinte: eu vi que nessa frente que o senhor citou aí, tem diversos partidos que a nível estadual, uns oposição e outros fazem parte do governo do estado. Queria saber a posição de Jânio quanto ao cenário estadual e o cenário federal. É oposição, é situação aqui na cidade, como é o comportamento de Jânio? O governo do estado é devedor a gente de Itaquaritinga. Nós votamos nele lá nas eleições passadas, mas ele é devedor. Nada foi atendido para Itaquaritinga até agora pela oposição. O grupo... Pela oposição ou pelo governo? Nós da oposição, não fomos atendidos pelo governo do estado. Ele é devedor a gente. No entanto, a partir de 1º de janeiro, eu vou estar à frente do governo de Itaquaritinga para cobrar do governo de Pernambuco. Deixou de fazer nesses últimos 6 anos. O prefeito é aliado do governador, mas não tem condições de cobrar, não pede. Há uma subordinação muito grande do prefeito e do grupo do prefeito de Itaquaritinga aqui ao deputado Diogo Moraes,
E o deputado Diogo Moraes, ele é uma pessoa, uma figura totalmente ausente de Itaquaritinga. É um deputado que não tem resolvido nada, absolutamente nada, que se tenha para salientar em favor de Itaquaritinga. Então, isso requer que a gente tenha que dizer à população dessa forma. Por quê? Porque as decisões do grupo aqui, do prefeito, elas são tomadas muitas vezes no quintal da casa dele, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Porém, isso não tem um rebate de políticas públicas para Itaquaritinga. Não se tem no atual governo do Estado, nos 6 anos que a gente vai completar do governo do Estado, nada que seja significativo, nada que seja para a gente dizer aqui, não, foi o prefeito com o deputado dele que tem uma ligação profunda com o governo do Estado, inclusive durante algum tempo aí ele foi o secretário da Assembleia Legislativa, com poderes extremos, mas infelizmente para Itaquaritinga é um zero. Tanto o grupo político que se subordina a esse tipo de coisa, quanto a atuação do deputado aqui em Itaquaritinga. Quanto ao cenário nacional, o senhor... O cenário nacional, a questão é o seguinte, aqui, o que é que nós temos que fazer? Quem tem a pretensão que eu tenho de ser prefeito de Itaquaritinga a partir de 1º de janeiro, contando com o povo de Itaquaritinga do Norte, contando com a massa, contando com aqueles que têm sofrido nesses últimos anos, nós não temos que ter qualquer tipo até por conta do que Itaquaritinga representa no cenário nacional. O que nós temos que ter é entender que o governo que está aí é um governo que nós vamos precisar dele durante os próximos 2 anos, como vamos precisar do governo do Estado. No governo do Estado a gente tem como cobrar, porque nós estivemos diversas vezes solicitando as coisas para Itaquaritinga que não vieram. Mas no governo federal, o governo federal tem inclusive atendido o nosso deputado André de Paula, que é o deputado que mais colocou recursos para o prefeito, que é adversário nosso, né? O deputado, por nosso intermédio, a oposição, que a gente sempre fez, foi uma oposição propositiva, e nós colocamos os recursos para que o prefeito atual governasse. Aqui nós colocamos o kit do Conselho Tutelar. Recentemente chegou um carro, um Jeep Renegade para a Guarda Municipal. Foram colocados recursos que o prefeito utilizou para comprar parte de 7 ambulâncias que ele comprou. Parte foi do dinheiro oriundo do nosso deputado federal André de Paula, além de outros. E além disso, tem R$500 mil que ele colocou para fazer os portais da cidade, o portal da cidade e o portal de Pão de Açúcar. Essa semana passada, que estão disponíveis na Caixa Econômica e até hoje não foram resgatados. Ou seja, a gente está dando aí um banho de recursos para o município de Itaquaritinga e o prefeito não tem aproveitado. Inclusive, aproveitou e até hoje não explicou à população por que é que ele tem R$500 mil para fazer os portais e não faz. O que ia ajudar na geração do emprego na hora de construção das obras e, naturalmente, ia deixar bem bonito a entrada da nossa cidade. Jânio, em um momento de pandemia, a eleição mudou muito, à vista de outras eleições que o senhor mesmo já concorreu. Esse ano, me parece que aqui em Itaquaritinga do Norte está proibido carreata, está proibido comícios. Como é que Jânio tem feito para driblar justamente essas questões, tendo em vista que os região estavam acostumados, eu acredito, de fazer grandes comícios, ter um contato maior com a população? Qual é a diferença? O que é que tem feito o Jânio para fazer uma campanha? A campanha realmente mudou muito, viu, Sidney? A gente hoje tem que se reorganizar e aprender a fazer uma política numa situação diferente, numa situação industrial, né? Mas eu tenho uma grande facilidade, eu sempre tive como político a grande facilidade de falar diretamente com o povo, com a população. Então, essa questão, ela é de menos para a gente. Embora nós tenhamos feito aqui nas últimas eleições grandes manifestações, grandes comícios,
comícios realmente empolgantes, mas eu sempre tive no comício aquela coisa de ser a festa do povo. O povo gosta do comício, gosta de ir para a rua, gosta da festa. Na praticidade, o comício ele vem perdendo terreno há muito tempo, porque você muitas vezes, num município grande, como é o caso de Itaquaritinga, você desloca a população para as diversas comunidades para ouvir o mesmo discurso desde o começo da campanha. Isso tanto a nossa equipe quanto os nossos adversários também. Então eu acho que essa proibição que a Justiça fez é uma proibição que vem no momento que fica muito difícil você fazer qualquer ato político sem aglomerar. Depois, a cultura que existe nessa região nossa é uma cultura de desobediência a determinadas situações. Por exemplo, o uso de máscara. O uso de máscara, ele não tem sido uma coisa muito que todo mundo devia usar, mas o que a gente vê são aglomerações, isso aí em festa, na igreja, nos cultos, em todo canto tem sempre um percentual de pessoas relativamente grande que não obedecem às leis. E fica difícil você fazer uma carreata. A carreata pode, mas como você vai fazer uma carreata? Por exemplo, a justiça diz, não, mas você vai e fala para as pessoas dentro dos carros. Ora, é muito difícil você fazer uma carreata e não aglomerar no início ou no fim. Então, não tem como fazer, realmente não tem como fazer. Mas essa decisão é uma decisão que tem que ser cumprida e nós vamos cumprir à risca isso aí. Houve inclusive, nesse final, em primeira mão, foram feitos 3 dias para cada um de nós, para cada coligação aqui em Itaquaritinga, e esse que seria sexta, sábado e domingo, dividido por regiões. E aí a gente viu que no primeiro final de semana houve problemas nossos, quanto às questões do pessoal nosso, tanto em Itaquaritinga como no distrito de Pão de Açúcar, você não consegue reunir as pessoas num número que seja pequeno, porque a pessoa vai para a rua mesmo, não tem como controlar. Só tem um jeito de controlar aí, é o jeito que a Justiça realmente fez agora, que é cancelando tudo até segunda ordem, se houver uma modificação por parte do governo do Estado. Outro detalhe também nesse processo eleitoral que tem se desenhado é uma campanha, inclusive algumas ações aí pedindo impugnação da sua candidatura, da candidatura do seu candidato a vice, também de todos os candidatos do PTB. Como é que o Jânio tem visto essas ações? Isso é uma coisa histórica dos nossos adversários. Eu vejo isso com muita tranquilidade, porque ao longo desses anos todos, sempre, em toda eleição, eles vão para a rua e entram com alguma coisa na justiça para dizer que Jânio não pode ser candidato por isso, aquilo outro, que tem processo, que tem aquilo outro. Isso já é uma praxe. Como isso hoje pouco me atinge, aí passará a atingir o nosso vice Batata e atingir o pessoal do PTB, querendo cancelar a chapa do PTB. Isso não tem o menor cabimento, até porque a outra coligação não tem nada a ver com com o partido PTB. O PTB, as decisões do PTB, eles alegam que o presidente não estava filiado no dia 4 de abril. O presidente não precisava estar filiado no dia 4 de abril, até porque ele não é candidato. Eles utilizam muito o regimento do partido, né? Exato. E aí o que é que acontece? Mas essa questão do partido, do PTB, é uma questão intercorporis. Ou seja, é uma coisa de dentro do corpo do PTB. Não cabe a quem é de fora, não cabe nem a gente que é do PSD, se meter nas coisas da cozinha dos outros. Mas aí eles entram na justiça para fazer a zoada, para levar para o povo, mas o povo nem acredita. Só para se ter uma ideia,
eu só tomei conhecimento disso, não veio uma pessoa comentar comigo isso, porque o povo de Itaquaritinga já ficou calejado com isso e tem ojeriza já a esse tipo de coisa. Então nós estamos caminhando firmes aí, o candidato a prefeito é Jânio 55, o candidato a vice é Batata, que é do 14, do PTB de Armando Monteiro, que também é uma pessoa que está somando conosco nessa nova etapa da política de Itaquaritinga, e todos do PTB serão candidatos sem nenhum problema, até porque é aquilo que eu disse, não vai ser o 40 que vai querer se meter lá no 14, que ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quero agradecer novamente a todos vocês que estão nos acompanhando, mais de 120 pessoas nos assistindo nesse momento. Eu quero aproveitar para mandar um abraço a Débora, que está nos assistindo, a Rita Cássia também nos assistindo, a Sami, todos vocês que estão nos assistindo, um abraço forte. Inclusive eu recebi aqui uma mensagem do Júnior Albuquerque questionando sobre por que a gente não fez sorteio. A gente entrevistou também o prefeito, foi o primeiro prefeito que o primeiro político que a gente entrevistou aqui no programa 30 Minutos de Prosa, foi o Lero. Você também não questionou se havia sido feito sorteio. O Fábio de Jairo, talvez o prefeito Lero, já que na época que a gente fez a entrevista foi ainda na pré-campanha. No entanto, assim, a gente está nos adequando, as pessoas até têm cobrado que esse programa aconteça todos os dias, mas infelizmente a nossa agenda, o nosso tempo não dá. Estamos aí abrindo esse espaço tanto nas terças-feiras como nas quintas-feiras. Agora que o espaço foi dado também ao prefeito Lero, vai ser dado ao Fábio de Jairo também. A gente aqui não tem uma tendência política, até porque eu acredito que essa é a primeira vez que eu e o Jânio Arruda conversamos. Perfeitamente, é a primeira vez que isso acontece aqui, mas não se preocupe com isso aí não, porque isso aí... só estou esclarecendo aqui para o Júnior Albuquerque e para mais alguém que tenha dúvida, até porque a gente está tentando utilizar esse espaço para toda a região. A gente tem trazido pessoas de Santa Cruz do Capibaribe, pessoas do Brejo da Madre de Deus, e decidimos também contemplar nessa agenda os políticos aqui de Itaquaritinga do Norte, justamente para poder ter esse bate-papo e as pessoas conhecerem um pouco do perfil, do pensamento, das ideias de cada entrevistado. Seguindo aqui, Jânio, a gente já está com o tempo esgotado aqui, o tempo está estourado, mas eu queria deixar o senhor à vontade para destacar mais algum ponto que a gente não tocou ao longo dessa entrevista. Sidney, o meu ponto aqui seria dizer o seguinte: nós estamos hoje, nessa situação toda que foi colocada de Itaquaritinga, a gente tem uma obrigação muito grande com a terra da gente. A gente tem uma obrigação muito grande com os eleitores de Itaquaritinga. A gente tem um compromisso muito grande em fazer com que Itaquaritinga volte a crescer, volte a se desenvolver e que seja realmente uma cidade com liderança. Um município de futuro, um município onde a gente possa viver e ter a certeza que o jovem amanhã vai ter o orgulho de ser de Itaquaritinga. O que nós queremos fazer e o que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro é fazer com que haja cada dia mais união em favor de uma causa maior que se chama Taquaritinga do Norte. Nós queremos uma Taquaritinga para todos, uma Taquaritinga que seja realmente um lugar bom de se morar, bom de se viver. É isso que a gente pretende. A gente olhar para grupo A, grupo B, o azul, vermelho, roxo, verde, o amarelo ou o que for, mas a gente tem um compromisso com o povo de Itaquaritinga do Norte. Aqueles que historicamente votaram e votam com a gente, aqueles que nunca votaram, nós temos e estamos aqui também de braços abertos para receber a todos que captaram que esse modelo que está aí não leva Taquaritinga a outro canto a não ser o buraco que Taquaritinga está, e nós estamos de braços abertos para receber a todos e para a gente juntos, nós todos juntos, vamos construir a Taquaritinga do futuro, a Taquaritinga com liderança, a Taquaritinga no pódio, colocar a Taquaritinga no pódio novamente e fazer com que Taquaritinga
possa ser essa Taquaritinga de todos nós, e deixando de lado as questiúnculas, a fazer o melhor por Taquaritinga do Norte. Nós temos pressa, o povo de Taquaritinga tem pressa, não aguenta mais. Após esses quase 20 anos, o município de Taquaritinga está aí quebrado e a gente precisa urgentemente fazer que Taquaritinga volte ao topo, com que Taquaritinga cresça e se desenvolva. E isso a gente só vai fazer se no dia 15 de novembro você votar Jânio e Batata 55, para que a gente possa fazer essa Taquaritinga para todos que a gente deseja. Jânio, quero agradecer mais uma vez a recepção aqui na sua residência. Agradeço a vocês que estiveram nos acompanhando até agora. Peço que vocês compartilhem a nossa transmissão para posteriormente os seus amigos internautas também ter acesso a esse bate-papo que tivemos aqui com o Jânio Arruda, que é candidato a prefeito aqui de Taquaritinga do Norte. Quero agradecer ao Iago Barbosa, ao Anderson Mardoqueu e também ao advogado Dr. Tarcísio Assis, que está aqui na retaguarda, e quero mandar um abraço a todos vocês. Estaremos de volta às 18 horas na próxima quinta-feira, e a entrevistada é a Érica Tauane, ela que é a primeira transexual de Santa Cruz do Capibaribe, candidata também ao cargo de vereadora lá em Santa Cruz do Capibaribe. Então, na próxima quinta-feira, uma entrevista com a Érica Tauane, ela que é candidata ao cargo de vereador pelo o município de Santa Cruz do Capibaribe. Agradeço, um abraço forte, estamos de volta na próxima quinta-feira.